Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sábado, primeiro sábado do mês de agosto, dia 2 de agosto de 2025, sábado, com 23 graus neste exato momento em Ribeirão Preto, mas não se iluda, a temperatura vai subir até os 29 graus. Hoje nós vamos ter aí uma amplitude térmica de 17 graus, porque a máxima hoje à tarde 29 graus, mas hoje pela manhã nós tivemos 12 graus, então a diferença entre a mínima e a máxima aí, que é a amplitude térmica, está chamando a atenção, 17 graus, então chuva, possibilidade de 10%, mas creio que não vai aparecer, tá? A umidade relativa do ar está em 40%, mas vai cair abaixo de 20% hoje, está complicada a situação do clima em Ribeirão Preto. É o inverno brasileiro, né? 2025, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Passando aqui para poder falar algumas coisas a respeito daquilo que está acontecendo. E eu tenho feito bem pouco isso, mas eu vou ter que falar hoje a respeito de escorpião, mosquito Aedes aegypti e caminhada entre 10 e 16 horas, tá? Existe uma recomendação, um conselho, para que não se faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nesses dias mais secos. Então, existe a possibilidade de você fazer isso daí, esses exercícios dentro de uma academia. Existe a possibilidade de fazer dentro de casa. Então, você deve fazer nesse momento, entre 10 e 16, num lugar que está guardado, e que você pode evitar de ter uma insolação ou uma desidratação. Os mosquitos Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Ele transmite os três. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então, qual que é o negócio? É não dar oportunidade para que eles façam o criadouro dentro da sua casa. E os escorpiões também, sujeira. Tudo que for sujeira, resto de material de construção civil, tijolo velho, lata velha, telha velha, aquelas coisas que ficam acumuladas, depois eu vou reformar, eu vou usar. Não vai usar nunca, tá? Porque a hora que você for usar já vai estar tudo arrebentado, então não vai adiantar. Então, o conselho é que você desfaça disso, faz uma doação, entrega ou joga fora, se já estiver ruim, né? E depois, quando você for reformar, muito provavelmente você consegue comprar novos ou até ganhar, entende? Então existe esse ciclo aí e você pode fazer essa situação. Uma outra coisa que eu tenho visto aí, as pessoas jogando restos de madeira, móveis velhos, coiseradas nos terrenos baldios. E vem aqueles desavisados e colocam fogo. Coloca fogo no mato, coloca fogo nessas madeiras, e isso é crime, é um crime ambiental e você pode ser punido, pode ser multado por isso. Então, o conselho também é não jogue para não dar oportunidade aos desavisados e não coloque fogo se você vê alguma coisa, um mato que está seco ou madeiras que estão jogadas, não faça isso. Chame, reclame com a prefeitura dá um jeito de fazer essa limpeza aí e depois cobrar do dono do terreno, né? Porque o dono do terreno tem que manter o terreno dele limpo para que não tenha os animais peçonhentos dentro da sua casa, né? Ou na sua vizinhança, e também não pode deixar que acumule porcariada no próprio terreno dele, porque aí os desavisados, principalmente esse pessoal que é andarilho, né? O pessoal de situação de rua, gente que mexe com droga, esse pessoal gosta de pôr fogo, ainda mais esse tempo frio. À noite eles põem fogo e aquele foguinho fica ali. Durante o dia o vento bate, aumenta esse fogo e acaba pegando fogo no mato e fazendo com que o clima fique ruim, tá bom? O clima e o ar também, beleza? Dado esses recados, eu quero falar com você a respeito de uma situação hoje aqui, que é fixe os seus olhos em Cristo, tá? Nós estamos vivendo um tempo que está difícil, né? Nós vivemos dias em que a fé de muitas pessoas estão sendo abaladas diante das tribulações,
das tentações, das incertezas, das dificuldades. Mas diante de tudo isso, contudo, a palavra de Deus ainda nos ensina que há um foco seguro e constante. Esse foco é Jesus. E antes que você fale alguma coisa a respeito dessa imagem que está aí, eu quero falar para você que essa imagem pode não ser a de Jesus Cristo, né? Essa imagem aí pode não ser a de Jesus Cristo, mas é para poder ilustrar, para que você tenha uma clareza melhor. Então, eu pedi para que a inteligência artificial gerasse uma imagem para mim que tivesse, e a que eu mais gostei foi essa daí. Então, para que você não venha falar, tá? Porque tem gente para poder colocar defeito em tudo, toda hora aparece alguém. Então, presta atenção aqui, ó. Fixe os olhos em Jesus, tá? Por quê? Porque se os seus olhos estiverem fixados em Jesus, muito provavelmente você estará guardado. Se você não tirar, você fixa e tira, fixa e tira. Por isso que eu falei muito provavelmente. Se ele estiver fixo em Jesus, você não vai ter problemas com as dificuldades, com as tribulações, com os problemas que vão aparecer, porque eles vão aparecer. As aflições vão aparecer. Mas se você tiver com os seus olhos fitos em Jesus, colocados em Jesus, você não terá olhos para colocar nas dificuldades. Aí você não vai enfrentar as dificuldades sozinhas, porque você não está com seus olhos nela. O autor e consumador da nossa fé, segundo o autor da carta aos Hebreus, nos exorta a manter os olhos fixos em Jesus, que é o único capaz de iniciar, sustentar e completar a nossa caminhada de fé. E hoje nós somos chamados a tirar os olhos das distrações e firmar o olhar naquele que venceu a cruz por amor de cada um de nós. Por isso que Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele inicia a jornada de fé em nós, né? Está aí no versículo que nós lemos, ou que nós vamos ler, que é Hebreus 12, 2. Então, deixa eu só mostrar para você aqui o que é que eu coloquei a respeito do versículo. Está aí, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Mas esse versículo, ele fala justamente dessa situação, que é para conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, sabe? Ele inicia a fé através disso daí. É por meio dele que a nossa fé começa. E depois ele aperfeiçoa a nossa fé e completa aquilo que começou. E está no versículo 2 na parte B. A parte A está dizendo que ele começa. A parte B está dizendo que ele é quem a aperfeiçoa. Então, a parte A diz que ele é o que inicia. E ele depois a aperfeiçoa. E lá no versículo, no mesmo versículo 2, do capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele está dizendo na parte C assim: ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele está dizendo o quê? Ele é o nosso exemplo de obediência até o fim. É isso. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nessa situação aí, quando nós vemos esse texto, quando a gente vai analisar esse texto, o contexto desse texto, o contexto histórico aí, cultural e espiritual, ele diz assim: a escrita que foi colocada para os judeus, a judeus convertidos, sob perseguição e desânimo. Eles estavam sendo perseguidos, estavam desanimados, e o autor vem e fala aos cristãos hebreus que estavam nessa situação, para eles não voltarem, para incentivá-los a não voltarem ao judaísmo por medo da perseguição. O capítulo 10, versículo 32 até o 39, ele fala isso daí. Escrita para os judeus que foram recém-convertidos e estavam sob perseguição, e aí eles padeciam do desânimo, porque a perseguição vinha. E aí,
quando o autor está dizendo isso daí, ele está encorajando esses irmãos a não caírem na tentação de voltarem para o judaísmo por medo da perseguição. O encorajamento que para permanecer firme na nova fé veio também através do capítulo 1 até o capítulo 10. Ele estava falando, o autor reforça e esforça que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico, e ele estava ali batendo nessa tecla aí para incentivar com que aqueles que foram recém-convertidos não voltassem ao judaísmo. Então, no capítulo 12, versículo 1, é um antes desse texto básico. A parte B diz assim, corramos com determinação a corrida que está diante de nós, aquela que nos foi proposta. O chamado a correr com perseverança na carreira cristã está sendo colocado para eles ali, para os cristãos, para não voltarem, os hebreus não voltarem ao judaísmo. Era essa a situação. Esse é o contexto de Israel. A mensagem que esse texto do capítulo 12 tá falando é eterna. Não sei se você já percebeu, a vida cristã é uma corrida que exige um foco eterno, constante. Porque quando ele fala assim, corramos com determinação, conservando os olhos em Jesus, aí você vai ver que a vida cristã é uma corrida que exige um foco constante, tá? Jesus, na realidade, é o nosso modelo supremo de fé, obediência e perseverança. É Ele. Se nós queremos ter alguém que é modelo de fé, de obediência e perseverança, é Jesus. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Começou, passou e entregou. Foi isso. A recompensa da fidelidade e a glória eterna para cada um de nós é porque agora ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Está no versículo 2 também, do capítulo 12. Agora ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. O que é que esse texto exige de mim ou de você hoje? Que eu mantenha meus olhos espirituais firmes em Cristo. Que conserve os meus olhos espirituais fixos em Jesus. Que eu enfrente o sofrimento com coragem e com fé, pois Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. E nós não podemos desistir. Essa carreira que nos é proposta nesse tempo é para que nós vivamos com esperança na recompensa futura, por causa da alegria que nos foi prometida, que foi prometida a Ele. Nós precisamos continuar. Mas está muito complicado. Não estou falando que está fácil. O que eu estou dizendo é que se nós continuarmos, se nós fizermos o que é necessário, como esse texto aponta para Cristo e o Evangelho, nós teremos uma eternidade ao lado dele. Jesus é o início e o fim da nossa salvação. Por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. E uma coisa mais, a cruz não foi um fracasso. A vitória do plano redentor, porque ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora, a exaltação de Cristo revela que a nossa esperança na sua ressurreição, porque ele está agora assentado à direita do Pai, no trono, assentado à direita do trono de Deus, e ele intercede por mim e por você. Por isso, você não deve desanimar, você não pode desanimar, nós não podemos desanimar,
porque essa carreira que nos está proposta tem um galardão e lá na eternidade nós vamos receber. Então, o autor aos Hebreus nos chama a viver uma vida que olha para frente, olha para o futuro, olha para a eternidade, que não se prende ao passado e que não se deixa distrair pelas tempestades da vida. Jesus Cristo tem que ser o nosso foco, o nosso modelo e a nossa esperança. Assim, como ele venceu a cruz por causa da alegria que estava diante dele, nós também seremos vitoriosos se permanecermos firmes até o fim. Tá bom? Então, nesta situação, neste contexto, eu quero dizer para você que você e eu podemos viver dias melhores nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de tristeza, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, voltar atrás naquilo que nós estamos fazendo. Não podemos. Não podemos abrir mão da nossa situação de viver o evangelho que ele nos propôs. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O convite para você hoje é: você aceita o sacrifício bendito que foi feito ali na cruz do Calvário como suficiente para a sua vida, para perdão dos seus pecados? Se é assim, se é isso, você nesse momento, quando nós vamos orar, você pode falar com Deus e dizer para Ele da sua tristeza, do seu arrependimento de ter andado tanto tempo longe, e falar com Ele nesse momento que você está arrependido. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nessa manhã de sábado sobre a vida de todos aqueles que estão padecendo algum tipo de conflito, de guerra, que estão em meio a uma guerra, seja ela armada, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela emocional, física. Que o Senhor dê graça a cada um deles e livre os teus pequeninos. Guarde os seus pequeninos na concha das tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem um escape para todos esses que são inocentes e estão envolvidos nessa situação. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão ou que estão passando por um luto. Aqueles que perderam seu familiar, aqueles que perderam um amigo, aqueles que perderam um parente próximo e que nesse momento o coração está entristecido. E eu peço que o consolo que é do teu Espírito Santo possa consolar cada uma dessas pessoas, que traga sobre a vida de cada um deles o melhor desse tempo de dificuldade, nesse tempo de problemas, e que o consolo venha diretamente do Senhor. Eu oro por todos esses que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, nesse segundo dia do mês de agosto de 2025, quando retornam para o caminho. Aqueles que estão aceitando, entrando agora no caminho, eu te peço em nome de Jesus que escreva o nome deles no livro da vida e que perdoe os seus pecados. Firme os seus passos nesse caminho para que não venham a desviar ou novamente a se desviar. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles, colocando as tuas mãos sobre a vida de cada um deles e capacitando a cada um de nós para que possamos ajudá-los nessa caminhada até chegarmos ao céu. Nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua paz e o perdão dos pecados de cada um deles. Que o seu abraço amoroso, fraterno, caloroso seja dado em cada um deles, tanto aqueles que estão voltando para o caminho, quanto aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesse momento. Eu oro agradecido por cada uma dessas pessoas. Oro pela Dona Maria José, pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza. Oro pela Vó Neuza, Sandra, pelos seus filhos Vitor e Pedro, que são os netos da Vó Neuza, filhos da Sandra.
Oro pelo Geninho, pela Selminha, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando. Aqueles que já voltaram às aulas estão descansando da primeira semana. Aqueles que estão se preparando para retornar ao segundo semestre nesta segunda-feira. Que o Senhor ajude de graça cada um deles. E aqueles que estão envolvidos também no ambiente escolar, que todos eles tenham uma bênção especial e que a tua boa mão esteja atuando na vida, na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão aguardando um procedimento cirúrgico, aqueles que estão aguardando uma intervenção, que o Senhor dê graça a cada um deles e fortaleça o coração também. Aqueles que trabalham fazendo com que esses pacientes tenham paciência e tenham a recuperação rápida e efetiva, que também sejam abençoados em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, para que tenham momentos de lucidez para decidirem sair desta situação. E repreendo em nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza, tribulação, todo espírito maligno que age na vida dessas pessoas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Vocês não têm autorização para continuar agindo nessas vidas. Batam em retirada, porque é em nome de Jesus que nós te repreendemos e desautorizamos a sua atuação na vida dessas pessoas. Abençoamos a vida dos empregadores, dos empreendedores, aqueles que são geradores de emprego e por todos aqueles que estão buscando uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho e trabalhar, que eles possam estar se capacitando, reciclando, para exercer as funções que ora estão sendo oferecidas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e tenha um excelente sábado, primeiro final de semana do mês de agosto, que seja repleto de grandes e boas realizações. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.